O dia do Inter é decisivo por um jogador importante para o técnico Roger Machado e o talismã colorado no primeiro semestre. Quero falar também, gente, sobre milhões que estão em disputa e que o Inter pode faturar em breve. Quero falar também, gente, sobre um jogador que pediu para deixar o clube. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional neste começo de semana, né, que promete ser de muitos treinos no CT do Parque Gigante, o Colorado, né, retomando a sua forma, visando a retomada do Campeonato Brasileiro e todo mundo tá ansioso, né, afinal, dia 12 de julho tem Inter e Vitória no estádio Beira-Rio, 4h30 da tarde, o Colorado, né, tentando fazer as pazes com a torcida, tentando fazer as pazes com a Vitória, as pazes com o Campeonato Brasileiro, e é sobre isso que eu quero atualizar vocês aqui no canal, sempre em nome da Telmaster, que tem a solução para a tua empresa, independente se ela é de pequena, média ou grande porte. Você pode melhorar a comunicação interna da tua empresa e implementar o home office independente de onde você estiver. Está em casa, está em uma viagem, você pode acessar, né, tudo remotamente pelo celular ou pelo PC. Mais do que isso, né? Você pode fazer reuniões transcritas com inteligência artificial e muito mais. Quer saber tudo que a Telmaster pode te oferecer? Chama eles aqui, ó, neste WhatsApp que eu estou deixando na tela, ou no QR Code, ou ainda em telmaster.com.br. Você pode, né, ter várias soluções para a tua empresa, tá certo? Então, chama a Telma que eu tenho certeza que ela vai ter um plano adequado, né, para a tua empresa melhorar, né, neste segmento. Tá certo? Turma, quero falar um pouquinho sobre Vitinho. Afinal, né, o Vitinho é um jogador importante para o Inter. Eu tenho falado aqui, né, que não vejo o Vitinho hoje como um titular absoluto do Inter, mas eu também não posso esquecer de tudo que o Vitinho já fez pelo Inter nessa temporada. Vitinho, querendo ou não, foi uma peça fundamental dentro do Campeonato Gaúcho, foi um dos artilheiros do Inter, com 5 gols marcados, sendo 3 na semifinal da competição contra o Caxias, onde o Inter não tinha vários jogadores que estavam fora por lesão. Não tinha Borré, Valência, né? O Valência até jogou o jogo de volta da semifinal, né? Alan Patrick, né, estava fora naquele momento e o Vitinho chamou a responsabilidade. Então, é um jogador importante, né? Tem assistência para o gol do Carboneiro no primeiro Grenal, né, da Arena, né, aquela vitória do Inter por 2-0, fez o gol da classificação colorada na Libertadores contra o Bahia aqui no Beira-Rio, né, o Inter sai perdendo, o Vitinho 1 minuto depois do gol do Bahia empata o jogo e aquele gol já levava o Inter até as oitavas de final, então é um cara que no momento decisivo ele apareceu, isso a gente não pode reclamar. Então o Inter hoje vive um dia decisivo, por quê? Porque o Vitinho hoje está com seu último dia de contrato no Internacional. A partir de amanhã, ele precisaria, né, voltar ao Dinamo de Kiev se não houver um acordo entre Inter e Dinamo. E também, né, uma nova normativa da FIFA. Lembrando, né, o Vitinho está no Dinamo de Kiev, ou é jogador do Dinamo Kiev, desde que foi vendido pelo Atlético Paranaense, logo depois, né, daquela final da Copa do Brasil, onde era parte do time do Atlético Paranaense, campeão inclusive sobre o Inter. E desde que estourou a guerra ele veio para cá. Só que ele veio emprestado para o Red Bull Bragantino e depois, né, foi repassado ao Internacional num contrato de 6 meses. O José Olavo Bisol tem dado algumas entrevistas e ele falou sobre o tema, tá? Ele disse que depende ainda do aval da FIFA, que deve sair hoje, para estender este contrato por pelo menos mais 6 meses. Confiamos na permanência e na continuidade dele, foi o que disse o Bisol, lembrando, né, que se o Vitinho estender por normativa da FIFA esse contrato por 6 meses, em 1º de janeiro de 2026 ele já poderá assinar um pré-contrato com o Inter, e a partir daí, né, na metade do ano, virar um jogador do Colorado. Como aconteceu com o Vitão, né? Só que o Vitão teve várias normativas, né? Afinal, o Vitão está aqui desde 2022 e o primeiro contrato do Vitão com o Inter foi um contrato de 3 meses, né? Ainda era um começo de guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente está vendo que está bem longe de cessar, né, esse conflito entre os dois países. Então, o Vitão acabou, né, permanecendo e hoje já é um jogador do Internacional. Então, o Vitinho deve seguir o mesmo curso. Há um otimismo grande na permanência deste atleta. Também quero falar, gente, sobre milhões que estão em disputa. Afinal, né, o Inter está falando muito, né, sobre estes duelos contra a Fluminense e contra a Flamengo, mas a verdade é que eles são importantes para além do que
importa o resultado de campo, né? Do Inter avançar, voltar a conquistar títulos. A gente está falando de quase 15 milhões de reais que o Inter pode colocar no bolso em 4 jogos. Porque na Copa do Brasil, se o Inter eliminar o Fluminense, o Inter vai embolsar 4,7 milhões de reais. É o que vale a classificação para as quartas de final. E é válido a gente lembrar também que lá no orçamento do Internacional, né, na projeção orçamentária do Inter, a Copa do Brasil consta como quartas de final também. Tá? Então é muito importante esse duelo, me arrisco a dizer que ele é mais importante do que o jogo da Libertadores, né, para o orçamento do Inter. E também porque eu acho, né, que o Fluminense é um adversário bem mais acessível do que o Flamengo, mesmo que o Fluminense também esteja no Super Mundial, seja um campeão da Libertadores recente, esteja muito bem no Campeonato Brasileiro, mas acho que se equiparam. O melhor Inter e o melhor Fluminense eles se equivalem, na minha humilde opinião. Já na Libertadores, gente, a premiação ela é maior. Se o Inter passar pelo Flamengo e chegar até as quartas de final, o Inter embolsa 9,6 milhões de reais. Então, se o Inter, porventura, chegar nas quartas de final das duas competições, a gente está falando de 14 milhões e 300 mil reais. Fora o que vem junto, né? Novas associações, o estádio cheio, venda de camisetas e tudo isso, né? Então, naturalmente, o clube vai faturar mais em relação, né, a avançar nas duas competições. Então, né, é algo que transforma, obviamente, o foco principal do Inter nas Copas neste momento. Também é verdade, né, que não dá para tirar o olho do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Inter está dentro do Z4 neste momento. Então, tem aí jogos importantes do Brasileirão nessa retomada. São 3 em casa, né, dos próximos 4. Vitória em casa, Ceará em casa, Santos fora e Vasco em casa. São 4 jogos com adversários diretos da parte de baixo para que o Inter consiga chegar, né, na decisão das Copas, né, com a cabeça mais tranquila, né, com a cabeça mais cheia, ou menos cheia, né, para focar em avançar de fase. Para a gente fechar, eu quero falar sobre Kaique Rocha. Afinal, né, o setor defensivo do Inter está passando por algumas reformulações. O Rogel acabou saindo, né, o Inter não vai exercer o direito de compra junto ao Hertha Berlim. Esse valor estava estipulado em 700 mil euros. Né, o Inter não quis comprar, até porque se ele ficasse, ele aumentaria também o seu salário dentro do Internacional. Então o Inter acabou, né, por liberar o Rogel, que deve reforçar o Estudiantes de La Plata. E bom, o Kaique Rocha, ele pediu para ser negociado, porque o mercado está voltando, e aí o Inter tem algumas alternativas, né? A zaga do Inter hoje é composta por Vitão, Vitor Gabriel, Juninho, Mercado e o Cleiton Sampaio. São 5 jogadores. O Kaique está numa sexta função, né? Visto que hoje ele tem apenas 14 minutos em campo, ele não caiu no agrado do Roger Machado. Ele foi oferecido para diversos clubes, mas não saiu, né? Pelo menos até o momento, porque os clubes que têm interesse no Kaique, como o Casa Pia de Portugal, alguns outros clubes menores com o qual eu tive a confirmação, eles não quiseram pagar o salário que o Kaique recebe hoje no Beira-Rio, que é superior a 100 mil reais. Então, o Kaique, por enquanto, permanece, mas já mostrou a sua insatisfação e a vontade, né, de deixar o clube, né, nesta janela que está aberta, buscando, obviamente, né, um novo lugar ao sol, né, buscando novas oportunidades. Tá certo? Não esquece que esse conteúdo é em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Lembrando, né, que a segunda-feira é de Super Mundial, com Fluminense em campo contra a Inter de Milão, e também, né, o jogo do Manchester City contra o Al Hilal, jogo no fim da noite, né, o maior orçamento fora da Europa, encarando, né, o Manchester City do Pep Guardiola. Estou apostando em vitórias europeias hoje, tá? Vitória da Inter de Milão, Lautaro Martinez e companhia limitada, e também, né, no avanço do Manchester City, né, para o duelo contra os árabes, tá certo? Aquele abraço, a gente se vê, fui!